Hoje nós vamos estudar um governo diferente, né? Um governo, para mim, foi o melhor presidente, um dos melhores presidentes, junto com Vargas, que o Brasil já teve. Não sei se vocês conhecem, ele nasceu em Diamantina, chamado Presidente Sorriso, né? O presidente Tenente Coronel Oliveira. Já ouviram falar dele? Estamos com 19 pessoas na sala. Presidente Tenente Coronel Oliveira, mais conhecido como JK, né? Juscelino Kubitschek de Oliveira. Na página 33, o capítulo 33, pessoal, na página 72 do nosso livro, tá bom? Então nós vamos estudar hoje o governo JK, o governo mais populista que o Brasil já teve. É um governo que conseguiu cumprir, não 100%, mas cumpriu todas as etapas do plano de meta. Eram 31 metas. Não conseguiu cumprir 100% de cada meta, mas cumpriu todas. E isso é importante na história do Brasil, né? Ficou marcado aí como o presidente Sorriso ou presidente Bossa Nova, é assim que ele era chamado. Só um históricozinho breve do JK, para você entender por que ele chegou à presidência da República. O JK nasceu na pequena Diamantina. Diamantina, naquela época, já tinha perdido aquele esplendor todo do período da mineração. Ele nasceu na Rua Direita, que na época de Portugal era chamada Rua Direta, né, ou Rua Direita. Toda cidade histórica importante tem uma Rua Direita, né? Você vai, por exemplo, em Ouro Preto, você tem a Rua Direita, em Diamantina tem. Então, o casarão mais importante da Rua da Direita era o casarão de Juscelino Kubitschek. Seu pai era um caixeiro, viajante, né? E o JK nasce ali em Diamantina e ele se tornou médico, né? Formou em medicina e na PM chegou a fazer concurso. Ele entrou como Tenente Coronel Oliveira e ele não chegou a ser militar, mas ele era médico da PM, né? O JK também chegou a ser prefeito de BH, ele chegou a ser governador do estado de Minas Gerais e logo depois que terminou o seu mandato, ele se lança, logo depois do governo Vargas, né, da tragédia toda, do suicídio do Vargas, ele se lança então candidato à presidência da República. Meus amigos, logo que JK se lança presidente, ele lança num período tumultuado a sua carreira política, porque o Brasil vivia um período chamado por muitos historiadores, inclusive José Eustáquio Romão, ele fala isso, ele chama esse período de interregno, ou seja, um período indefinido, né, na história do Brasil. Por que indefinido, professor? Depois que que Vargas comete o suicídio, assume o Café Filho, que era o seu vice. O Café Filho, ele também com problemas de saúde, acaba renunciando, assume o Carlos Luz, que era o presidente da Câmara, e logo vai ter eleições, JK vai ser eleito, mas JK vai ser eleito com apenas 36% do voto. O grupo da UDN, que logo teve 30%, tiraram em segundo lugar, vai questionar que JK não tinha legitimidade, ele não tinha alcançado a maioria absoluta dos votos. Meus amigos, e o Nereu Ramos tentou dar um golpe junto com os militares e impedir a posse do JK. Quando o Nereu Ramos viu que seria preso, ele vai se refugiar num cruzador da Marinha. Ele vai para o navio, ele se esconde lá para não ser preso, né? E deixa o cargo de presidente mais uma vez vago. Assume então o presidente do Senado, um cara chamado Nereu Ramos. E Nereu Ramos vai decretar um estado de sítio naquele momento, porque era um estado de alerta, o Brasil estava vivendo vários presidentes, e esse estado de sítio ele então vai conseguir empossar Juscelino Kubitschek. Por mais que, capítulo 33 mesmo, pessoal, é isso aí. Por mais que o JK tinha tido 36% dos votos, ele realmente não tinha a maior parte dos votos, a maioria absoluta dos votos, mas ele tinha 36%, e a Constituição naquela época não previa segundo turno. Então, pela Constituição, ele estava eleito, mesmo que não tivesse, como Vargas também não teve, como Dutra também não teve, a maioria absoluta dos votos no primeiro turno. É muito difícil o presidente da República, em primeiro turno, conseguir mais de 50% dos votos, né? Então, como não existia
o segundo turno, pela Constituição, a votação era legítima naquele momento. E o JK, claro, acabou sendo empossado presidente da República. O JK, naquela época, foi lançado presidente pelo PSD. E o que pouca gente sabe é que o PTB também apoiou essa candidatura e lançou como vice do JK o João Goulart. O João Goulart chegou a ser vice-presidente 2 vezes no governo JK e depois ele chegou a ser vice do Jânio. Quando o Jânio renunciou, o Jango acaba assumindo, né, a vice-presidência, dando final a esse período que nós chamamos de populismo. Então, sem dúvida nenhuma, o presidente Sorriso, ou presidente Bossa Nova, né, como o JK era conhecido, é um dos principais presidentes da nossa história. Eu ainda considero o segundo governo de Vargas o mais importante, mas vamos dizer assim que Vargas e JK estão praticamente pareados. Fizeram aí, sem dúvida, na minha opinião, os 2 maiores grandes governos, né, os 2 grandes governos da história do Brasil. Bom, o JK, pessoal, é um presidente bossa nova, um presidente que pregava o progresso, né, o progresso industrial e as grandes cidades. Só que o governo JK, ele ficou marcado por uma parte pelo desenvolvimento e outra parte pelas crises políticas. O JK era hábil, dinâmico, democrático. O José Murilo de Carvalho, ele fala de JK, né, no seu livro, e ele fala que o JK nunca deu nenhuma espécie de golpe. Por isso que ele chama ele de hábil, dinâmico e democrático. E o JK queria a todo custo, naquele momento, o desenvolvimento no país. E para isso ele vai ativar um grande programa de industrialização. Ele planejou e vai executar a transferência também da capital do Rio de Janeiro para Brasília, que seria construída e inaugurada por Juscelino Kubitschek em 1960. Né? E o JK ele tinha um lema, né? Na campanha toda ele usou esse lema muito, que era 50 anos em 5. Ele falava, vai ser um salto para o futuro. Né? 50 anos em 5. Eu pergunto, o Brasil cresceu 50 anos em 5? Não, o Brasil não cresceu 50 anos em 5. Isso era um grande marketing de Juscelino Kubitschek, né? Que para esse plano e esse slogan funcionar, o JK cria o plano de metas. Meus amigos, o plano de metas, ele tinha 31 metas. A 31ª meta era exatamente a construção de Brasília. E esse plano de metas, ele priorizava a energia, o transporte, a alimentação, indústria de base e educação. Eu vou repetir. Plano de metas, ele priorizava a energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Então ele tinha 5 prioridades. Indústria de base é aquela indústria que você utiliza ela para fazer as outras indústrias. É aquela que movimenta as demais. Por exemplo, indústria siderúrgica é uma indústria de base. Então ela faz ali, você pega o minério de ferro, transforma em ferro, né? Você transforma depois no aço, e o aço é a matéria-prima para você fazer tudo. Então, o aço que sai dali, por exemplo, de uma siderurgia, ele serve para fazer fogão, geladeira, automóvel, avião, tudo. Né? Então, são indústrias que você precisa que ela exista para que ela venha fomentar uma outra indústria. Veja bem, gente, dessas 5 que eu falei, energia, transporte e indústria de base, é as que receberam maior atenção do planejamento. Essas 3 áreas, energia, transporte e indústria de base, 93% do capital utilizado foi para isso. De todos os investimentos inicial previsto, 93,4% foi utilizado em energia, transporte e indústria de base. Bom, para a JK, o plano, na época, o plano de metas, dava continuidade à industrialização, que foi iniciada por Getúlio Vargas em 1930, né? Para superar, segundo ele, o subdesenvolvimento do Brasil,
né, a pobreza, a desigualdade social. Segundo o JK, essa questão no Brasil, ela só seria resolvida com o processo, a continuidade do processo industrial. E o JK fomentou muito a indústria automobilística no Brasil, né? Os planos nacionais para a fabricação de diversos tipos de veículos, por exemplo, caminhões, né? Jeep naquela época foi produzido no Brasil, furgões, automóveis, isso tudo foi investimento JK no plano de metas. Aí você vai perguntar, professor, a indústria cresceu muito, e o setor agrícola? O setor agrícola não, né? No governo JK, progrediu muito pouco o setor agrícola. Por quê? O setor agrícola no Brasil ainda era fundado naquela cultura latifundiária, dos grandes proprietários rurais, do coronelismo, aquela velha prática da República Velha. Com isso, o JK não conseguiu, em negociações com esses coronéis, oligarquias estaduais, um plano de desenvolvimento para a agricultura no Brasil. O JK até tentou. O JK ele criou a SUDENE, né? A SUDENE é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Por que o JK criou a SUDENE? O JK tinha um objetivo, gente, que era estudar e propor, né, as diretrizes para um projeto de todos os estados do Nordeste, os estados castigados pela seca. Então a SUDENE, quando ela foi criada, o objetivo dela era acabar com a seca no Nordeste. Só que o que aconteceu? A SUDENE, ela acabou sendo criada e ela se envolveu em vários escândalos de corrupção. Uma das corrupções do governo JK é a SUDENE. Por quê? Porque a SUDENE começou a fazer poços no Nordeste, furar poço, açude e estrada. Só que em propriedades de político. Propriedades de políticos locais, propriedades de amigos de políticos, chamados apadrinhados, o apadrinhamento. Né? Com isso, foi uma grande marca negativa. Não que o JK tivesse envolvido diretamente nessa questão ou liberado essa corrupção, não é isso. Mas naquele momento, a SUDENE, um órgão criado no seu governo, na verdade vai se envolver em vários escândalos de corrupção no Brasil. Bom, o plano de metas, esse plano para desenvolver a indústria brasileira, ele também trouxe problemas para o JK. Eu falei que o governo JK é baseado num binômio, desenvolvimento e problemas, principalmente problemas políticos, né? Então, o plano de metas, que foi o grande forma de JK fazer uma propaganda do seu governo, incentivar a industrialização, ele acabou sendo também alvo de problemas. Por exemplo, dependência do capital externo é o primeiro grande problema do plano de metas. A grande parte de tudo que foi feito com empréstimos internacionais. Então o Brasil fica muito dependente. Por mais que o JK pregasse capital nacional, desenvolvimento nacional, o Brasil não tinha recursos nem dinheiro suficiente para desenvolver todo o processo industrial. Então, uma dependência enorme do capital estrangeiro, e claro, quando eu falo isso, eu estou falando do endividamento do país. O Vargas, que no governo anterior pagou a dívida externa brasileira, zerou a dívida externa brasileira, o JK vai aumentar essa dívida externa em 4 vezes mais. Ele vai quadruplicar a dívida externa brasileira que o Vargas tinha pagado no governo anterior, com a construção de Brasília, plano de metas, setor industrial, dependência do capital internacional, né? E um outro problema do plano, então o primeiro problema seria essa dependência do capital externo. O segundo problema é o baixo incentivo ao setor rural. Eu falei com você, o Brasil era comandado pelos grandes latifundiários e o JK não conseguiu desenvolver uma política para expandir o agronegócio no Brasil. Um outro problema, pessoal, vai ser o endividamento que Brasília trouxe. Né? O JK resolveu construir a nova capital do Brasil, lá no interior, perto do estado de Goiás, né? Goiás ali, com Minas, aquela fronteira, e constrói Brasília ali, num local totalmente inóspito, sem habitação nenhuma,
sem nada, né? Leva tudo para o interior do Brasil. Pensa bem, tudo vindo de muito longe, material de construção vindo de longe, carretas e mais carretas chegando. Demora, porque tinha que ter uma logística toda, tinha que abrir estrada primeiro. Então Brasília trouxe um endividamento para o Brasil muito grande, né? Brasília, tem um historiador que fala que minou as finanças do país. E foi verdade mesmo, né? Outro problema no governo JK é o êxodo rural descontrolado. As pessoas saíam procurando emprego no Brasil, aproveitando obras, industrialização. Rio de Janeiro tem um crescimento desordenado, São Paulo, né? Brasília. Então começa a ter aquelas cidadezinhas todas em volta de Brasília ali, com grande quantidade de favelas, de pessoas que trabalhavam muitas vezes em obras em Brasília. Então você tem um problema relacionado a isso também, né? O êxodo rural aí descontrolado. E o fraco resultado com a educação. O investimento em educação previsto no plano de metas foi baixíssimo, né? A previsão era alta, mas o que o JK de fato aplicou foi muito pouco para a educação brasileira, não é? E você tem também nessa época, como ponto negativo, um aumento da dívida externa muito grande. Já falei aí da dependência do capital externo. E você tem também nessa época o aumento da inflação no Brasil, né? São pontos aí, gente, negativo do plano de metas no governo JK. Nessa época, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: uma coisa é o desenvolvimento, outra coisa é o crescimento. Nós, historiadores, entendemos uma coisa, que o Brasil, no governo JK, ele cresceu muito, mas ele não desenvolveu. Qual que é a diferença, professor, entre crescimento e desenvolvimento? A questão é o seguinte: o crescimento ele pode acontecer da seguinte maneira. Por exemplo, eu empresto dinheiro a um dos meus alunos. Então, esse meu aluno pode usar o dinheiro como quiser, por causa dessa grande quantidade de dinheiro que eu vou emprestar para ele, ele cresce. É o que aconteceu com o Brasil. Recebeu muito dinheiro do exterior e teve muitos empréstimos e teve um crescimento baseado no capital internacional. Só que tem um problema. Toda vez que você pega dinheiro emprestado, uma hora você tem que pagar a conta, né? Então é um problema do crescimento. Agora, tem países que o crescimento ele gera um desenvolvimento. O que seria o desenvolvimento? O desenvolvimento é quando você consegue pagar todo o dinheiro emprestado durante a fase do crescimento, não é? E quando você permite à sua população participar daquilo que o país produz de riqueza. Então, se o país produz carro, produtos voltados aí para casa, então quando a população usufrui das tecnologias, daquilo que o país está produzindo, quando a população consegue comprar o que ela fabrica, aí sim você tem o desenvolvimento. E aí o desenvolvimento gera lucro também, gera capital próprio. E esse capital próprio, que são os lucros gerados, você consegue pagar todo aquele capital que veio na época do crescimento. É interessante. Aí sim você tem um desenvolvimento. Mas o que aconteceu? A população no Brasil não conseguia comprar o que o Brasil produzia. Por exemplo, você não tinha a população mais simples, normal do país, não conseguia comprar automóveis. Então isso mostra que ela não tinha renda para isso. Ela o país não gerou desenvolvimento. Então o que acontece nesse período? O Brasil cresce muito, muito capital internacional. O Brasil precisava de mais dinheiro ainda, cada vez mais, e tudo que entrava de grana aqui não era suficiente, porque o Brasil crescia, mas ele não desenvolvia. O interessante é quando o desenvolvimento ele é maior do que o crescimento. Você tem um crescimento, mas tem um desenvolvimento maior. Com isso você consegue suprir toda essa entrada de capital internacional na fase do crescimento. E isso não aconteceu no governo JK. Por isso que a gente fala que o governo JK ele cresceu, mas não desenvolveu. Bom, nessa época também, pessoal, do governo JK,
a gente tem um grande crescimento da cultura. A cultura no período JK cresce muito, né? Você tem aí todo um processo de urbanização muito grande da cidade do Rio, recebe muita gente, São Paulo, e o rádio e o cinema foram os principais veículos formadores dessa cultura. A televisão vem depois, né? Ela é entrada no Brasil. Mas o rádio, desde 1930, você já tem entrada do rádio. O rádio era o veículo de massa, né? O cinema, no primeiro momento, ele era elitista e depois passa a acontecer no Brasil também o chamado cinema de massa, né? A população começa a ter acesso a cinema. E depois veio a TV, né? Recém-introduzida aí no governo JK, praticamente. A música também ganha espaço nessa época, pessoal. A música que aparece muito forte nesse período é o sucesso da Bossa Nova. A Bossa Nova, também chamado de samba de apartamento, né? É o samba da classe média, que tinha uma influência muito grande. A batida no violão era uma batida diferenciada, porque ela também tinha uma certa influência do jazz, e ela nasce ali no Rio de Janeiro. E a música Chega de Saudade, de João Gilberto, né? Vai ser considerada aí o marco inicial da Bossa Nova, com o cantor João Gilberto. Depois você teve também Vinícius de Moraes, Tom Jobim, né, que foram grandes nomes, o maestro Tom Jobim, grandes nomes da música popular brasileira, desse período da Bossa Nova. O João Jobim depois, o Tom Jobim, junto com o Vinícius, vão fazer depois a famosa música também, Garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, né? E aí começava esse período também cultural, e esse período cultural, claro, marcou também profundamente, junto com a industrialização, urbanização, o crescimento das cidades, o governo JK, que infelizmente teve alguns escândalos de corrupção e problemas relacionados ao plano de meta que eu enumerei para vocês aí na nossa aula. Beleza, pessoal? Então a gente analisou hoje o governo JK. O governo JK